Olá, meus colegas e alunos. A gente vai dar continuidade, na terceira aula de matemática e hoje a gente vai falar da equação de primeiro grau, Nós já falamos sobre conjuntos numéricos, falamos também sobre porcentagem e hoje a gente vai falar da equação de primeiro grau. Aqui nós temos um resuminho, Afinal, o que são equações? Em matemática, uma equação é uma sentença aberta, ou seja, uma sentença que apresenta uma letra, expressa por uma igualdade envolvendo expressão matemática, Então, eu tenho uma letra e tenho uma igualdade, E essa letra pode assumir qualquer valor. Como eu tenho essa igualdade, eu tenho que descobrir qual vai ser essa letra, Estas possuem dois membros. O primeiro membro está à esquerda da igualdade e o segundo à direita. No caso, estamos tratando da equação de primeiro grau, por isso o expoente da variável é sempre dado por 1, ou seja, a letra não vai ter expoente nenhum, ela vai ser livre. No caso do exemplo aqui que o professor está dando, é x mais 7 igual a 16. Então, o x mais 7, ele está no primeiro membro, que está aqui no caso. E o 16 está no segundo membro, certo? Então, o primeiro membro é o lado esquerdo, o segundo membro é o lado direito do sinal de igual, certo? Conjunto universo ou conjunto verdade. O que é um conjunto universo? É o conjunto dos valores a qual a variável pode assumir determinados valores. E o símbolo que a gente usa para esse conjunto é a letra U, como mostramos aqui no slide. Então, essa vai ser o símbolo para o conjunto universo. Se estamos interessados em determinar os países que participam da Copa do Mundo, por exemplo, de 2010, nesse caso, o nosso universo tem como elemento todos os países que participaram da Copa, correto? Então, esse é o nosso universo, Esse é um exemplo. O que é o conjunto verdade? O conjunto verdade dos valores do universo atribui a variável, que torna a equação verdade, E é dada por V. Como assim, professor? Se eu tenho um valor específico para x, para que aquela igualdade seja válida. Então, esse vai ser meu conjunto verdade, aqueles valores específicos para x, Resgatando a ideia da Copa, podemos dizer que os países que venceu a Copa foi a Espanha. Ou seja, ela seria um conjunto verdade caso estivesse procurando um campeão nesse conjunto dos países, Então, a Espanha participou da Copa? Sim, inclusive ela ganhou, A Inglaterra tirou em segundo lugar, então ela também participou da Copa. Todos os países que participaram da Copa são conjuntos verdades. Raiz da equação. Então, o que se remete à raiz da equação? A raiz da equação é o valor que torna verdadeira, ou seja, é o que substituí-la, o valor que substitui a letra e essa igualdade fica verdade. No caso do nosso primeiro exemplo, que a gente tem aqui o x mais 7 igual a 16, qual é a raiz? É um número que eu somo com 7 e dá 16. Portanto, o x é igual a 9. Então, a raiz dessa equação é 9, que deixa a sentença verdadeira. Outra expressão que a gente pode observar aqui é o exemplo do seu João foi comprar x laranjas e 3x tomates. Se x é igual a 2, quantas laranjas e tomates seu João comprou? Se x é igual a 2, ele comprou 2 laranjas. E se x é igual a 2, ele comprou 6 tomates, Portanto, a real compra dele, quando eu falo x mais 3x,
ele comprou 2 laranjas e 6 tomates, certo? A equação é uma igualdade entre duas expressões onde pelo menos uma dela figura ou mais letras, né? Então, você veja, eu tenho duas igualdades e nessas igualdades eu tenho duas letras, que é a mesma letra, na verdade, é o x, né? Então, o que me acontece quando eu tenho essa forma, né? Eu tenho que transportar, né? Locomover a letra que está no segundo quadrante para o primeiro, a um intuito de isolá-la, correto? Então, ainda assim é uma equação. Por quê? Porque o expoente, né, e principalmente uma equação de primeiro grau, porque o expoente ainda está elevado a 1, né? Ainda é uma equação, certo? Agora, dessa forma com que está na segunda parte, não é uma equação. Por quê? Porque não tem letra. Para ser uma equação, eu preciso de uma igualdade e de letra, seja no primeiro, no segundo ou em ambos os membros, né? Como aqui a gente não tem nenhuma letra, não posso caracterizar como equação, correto? Então, novamente, o terceiro exemplo, né? O primeiro quadrante tem um x, o segundo quadrante tem outro x, então é uma equação, certo? Então, o primeiro termo é 3 sobre x, né? A incógnita ainda sendo x, então eu tenho 3 vezes que aparece o x, mas ainda continua sendo uma incógnita, correto? Os termos que não têm letra, eu vou chamar de termo independente, correto? Então, os termos que têm letras, né, eu vou chamar de termos de incógnita. E os que não têm a letra junto, né, eu vou chamar de termos independentes. Uma das soluções para a equação, né, é um número que colocado no lugar da incógnita, da letra, transforma a equação numa igualdade numérica, né? Ou seja, qual número multiplicado por 3 que dá 18? Né? Então, eu vou fazer 3 vezes 6 igual a 18. Portanto, a solução é 6. Né? Outro, se eu tenho x mais 7 dá 12, qual número que eu somo com 7 para dar 12? Que a solução fica 5. Então, a solução dessa equação é 5, né? A solução da segunda equação, eu tenho um 20 menos o número para dar 15. Olha, ficou o mesmo 5, né? Então, eu posso ter o mesmo número para várias equações como solução, né? Então, o mesmo conjunto solução enquanto equação equivalente. Como o x, né, ele pode assumir o mesmo número, eu chamo as duas de equações equivalentes, correto? Resolução de uma equação, né? Eu tenho lá 5x menos 6 igual a 3x mais 4, né? Eu vou, novamente, como o professor tinha falado, pegar os 3x que está no segundo quadrante e vou passar ele para o primeiro. Como ele trocou de membro, ele vai trocar o sinal. Então, ele era positivo, ficou negativo. O menos 6 passa para o segundo membro, fica mais 6. Então, eu vou ficar com 5x menos 3x igual a 6 mais 4, né? Então, quando eu troco de membro as incógnitas ou os termos independentes, eu também tenho que trocar o sinal, certo? Fazendo as operações, né, eu vou ficar com 2x igual a 10. Qual é a operação inversa da multiplicação? Porque o 2 e o x eles estão se multiplicando. A operação inversa é a divisão. Então, eu vou dividir, ficando com x igual a 10 dividido por 2. Logo, né, x igual a 5. Portanto, a solução é 5. Eu gosto bastante do 5, por isso que tem bastante exemplo com 5. Poderia ser 3, poderia ser 4, poderia, né?
Aqui o professor trouxe a ideia da balança. Por quê? Porque a balança vai ser o sinal do igual. Então o que eu faço em um prato, eu tenho que fazer no outro para sempre manter o equilíbrio, porque o sinal de igual é equilíbrio. Veja o primeiro exemplo, né? A gente tem 4x igual a 100 gramas em cima de 100 gramas. Então, quanto vale cada x, né? Então, eu tenho 4x igual a 200. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, eu tenho 200 dividido por 4. X, portanto, é igual a 50. Então, cada x desse primeiro pratinho aqui equivale a 50 gramas, né? Se eu somar os 4, vai dar 200. Como eu somando os dois 100, dá 200, certo? Nesse caso, o professor já deixou um x no segundo pratinho, né? No segundo membro, no caso, e deixou 5x no primeiro membro, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, né, simplesmente um desses x, olha, corto esse x com esse x, que eles estão em pratos diferentes, e volta na mesma equação que a gente já tinha resolvido. Então, simplesmente eu acrescentei um x nos dois lugares, não alterou em nada. Percebe? Quando o professor fala que o sinal do igual é uma balança, então o que eu faço de um lado, faço a mesma coisa do outro, não altera o equilíbrio da balança, certo? Então, agora nós vamos imaginar, né, uma outra situação. Em uma dessas balanças de pratinhos, você tem de um lado 5 pezinhos, né, de valores desconhecidos e um peso com 31 gramas. Do outro lado, você tem um peso de 86 gramas. E os dois lados estão em equilíbrio. Quanto será, então, cada um dos pezinhos, né? Então, eu posso montar uma equação. Olha como que fica a equação. Fica x vezes 5, né? Porque são 5 pesos, mais 31 igual a 86, né? E eu posso resolver isso, né? O 31 está positivo, vai passar para o segundo membro negativo. 86 menos 31 vai dar 55. Os 5x, né? O 5 está multiplicando, passa dividindo. Aí eu vou ter que x é igual a 11, porque 55 dividido por 5 é igual a 11. Correto? Então, essa é uma forma de resolver as equações, né, que a gente tem de primeiro grau. Aí o professor vai passar para vocês algumas atividades, vocês podem resolver com o auxílio dele, né, e tirar suas dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.